Porque aí... Então a gente pode puxar rolando aqui, não? Pode, a gente baixa o volume um pouquinho. Só para baixar o volume. É só tentar. Porque aí o próximo já é o BR3. Tá, porque também dá para pular se você quiser direto. Que é o trabalho que a gente fez no centro em um minuto só. A gente fez também uma ópera em espaço não convencional, que foi o Dílio e Enéas, ali no Galpão Municipal de Construção. Vídeos. A intervenção aqui que foi feita ali numa passagem que estava fechada, e não sabe por que essa passagem foi fechada ali no centro da cidade, né? Algum prefeito decidiu fechar e fechou, né? E aí, com essa intervenção, a gente reabriu a passagem, né? E tem um jogo que parece interessante, não sei se vai dar para vocês perceberem, mas assim, você tem uma parte dessa intervenção, né? Onde uma parte do público está dentro, como dá para ver aqui, está dentro de vitrines. Que eram as vitrines, que quando você passava ali nessa passarela, eram as vitrines que anunciavam os produtos do MAP. Né? Centro, Shopping Light e MAP. E aí, então, ali ficavam os produtos que estavam sendo anunciados e tal. Então, você tem dos dois lados, você tem essas vitrines. Então, você tem uma parte do público que está dentro dessas vitrines. Essas vitrines, isso é uma cenografia do Marcos Pedroso também. Essas vitrines você tem isso filme. Então tem horas que, dependendo da luz, você não vê o corredor. Você vê você refletido. Tem horas que eu que estou nessa vitrine vejo quem está na outra vitrine. Mas eles estão na outra vitrine e não me veem. Né? Tem horas que elas estão apagadas e o público que passa no meio do corredor não vê nada, não vê ninguém dentro da vitrine. E outras horas que quem está passando no corredor vê o público na vitrine, mas o público não vê quem está passando. Né? Então tem um jogo aí, só para vocês entenderem talvez o jogo espacial que é proposto. Assim. Gente que está atravessando normalmente com os atores, tem uma mistura aí dos atores e...
Você achou que passou do nada? Algumas vezes, né? Acontece meio de tudo, isso aqui, ela tá reaberta, então elas têm um fluxo de gente. As experiências são muito diferentes de dia a dia, porque elas têm uma multidão que passa, elas têm uma vida. Muito bom você ver ali. Gente, vamos fazer 5 minutos de perguntas ou comentários, ou quem quiser agarrar o tom, fica à vontade. Eu tenho um monte de pergunta. Vai. Quanto tempo demorou pra inverter o ventre? Tipo, vocês fizeram assim? Teve uma coisa bacana que, passada a semana de choros, crises e vou sair do trabalho, né, que é o fato da gente já estar lá há algum tempo, alguns meses, fez com que essa recolocação fosse mais rápida do que a primeira colocação, né? E ao final, mas isso, né, e foi difícil assumir, hein? Porque o trauma foi grande, mas ao final essa inversão ficou melhor. São acidentes que acontecem, mas ao final todo mundo, mas só, né, o tema tabu só vai tratado depois de um tempo, assim, que a gente aí reconheceu que, puxa, com a inversão ficou melhor do que no projeto original, assim. Mas aí foi menos tempo. Eu acho que se a gente gastou 2 meses para fazer a primeira colocação, talvez que tenha gasto, sei lá, 1 mês. Né? Foi menos tempo. Assim. Por conta disso, que também você já está mais apropriado do espaço, mais dono dele, com mais segurança, enfim. E tinha alguma medida de segurança Para o público tinha alguma exigência? colete salva-vida, você tinha que ter pelo número de espectadores, tinha que ter bombeiro, tinha um bombeiro dentro do barco, e o barco tinha que ter também duas voadeiras que estavam acopladas ali. A gente não usava, mas que tinham que estar para justamente se houvesse alguma coisa. E aí tinha uma série de normas, por exemplo, assim, dependendo, se tivesse chuva em qualquer ponto do Tietê, o espetáculo era cancelado. Por conta de que a água às vezes vem da cabeceira e aí enche muito rapidamente. Então você não podia. Mas aí você tinha controles lá. A gente sempre tinha, né, eu esqueci lá o órgão que
estava junto com a gente, a coisa das comportas, tinha sempre um jogo, era meio uma estrutura de guerra, assim, para fazer. Mas foi super bacana porque a gente conseguiu fazer, apesar da chuva, né, que cancelou alguns espetáculos, mas a gente voltou, e isso talvez tenha sido um dos traumas da interrupção, porque a gente voltou a fazer uma coisa que nem na minha época, quando eu cheguei aqui em São Paulo, tinha, que era quando você tinha teatro de terça a domingo. Sabe, porque hoje o teatro virou sábado e domingo, né? Daí a gente fazia de terça a domingo com um público, era 80 espectadores, né? Sempre tinha mais uns 10 convidados, sempre chegavam uns 90 e poucas pessoas, e a gente fazia de terça a domingo o espetáculo, e enfim, estava indo super bem, quer dizer, a gente só teve que interromper porque o dono das embarcações, segundo ele, eu realmente não acredito, né? Enfim, diz que a gente pagava um aluguel astronômico, né? Que a gente só conseguia pagar porque teve na estreia, a partir da estreia teve o apoio da Petrobras, né? A gente pagava um aluguel altíssimo, assim. E aí ele dizia que na verdade o aluguel que a gente pagava era um aluguel simbólico. Eu não sei o nome que a gente pagava. Eu não acho simbólico, mas enfim, ele dizia que era simbólico e que na verdade o que a gente tinha que pagar começou com 300 mil reais. Aí ele abaixou para 200 mil reais e depois chegou em 150 mil reais por mês. Quem consegue pagar 150 mil reais? Ninguém, né? E isso teve muito a ver com o espetáculo, teve uma repercussão muito grande na mídia. Coisas que a gente não, pra gente de teatro, a gente não tem a menor importância. Claro que você gosta, mas tem a menor importância. Por exemplo, matéria no Fantástico. Tudo bem, bacana, é até curioso, entende? Né? Ou, por exemplo, teve uma matéria que é o que eu acho que deu a virada na cabeça dele, assim, que ele achou que a gente era, sei lá eu, quem, né? Que teve uma matéria que nunca tem no Jornal Nacional, da Globo. Né? O Jornal Nacional nunca dá teatro, né? Teve uma matéria no Jornal Nacional sobre o trabalho. Esse homem enlouqueceu quando saiu do Jornal Nacional. Ele enlouqueceu, ele não parava de falar disso. Ficou uma semana falando disso. Assim, né? Então aí é um problema que é o seguinte: nós tínhamos a liberação de todo mundo, porém ninguém nunca quis assinar um papel. E aí é a tal das ilegalidades legais. Gente, a secretária, órgão governamental. Nossa. Então, falando do dono do barco. O barco era uma empresa privada que, se vocês me perguntarem por que só ele podia usar o rio, eu não sei dizer. Você só podia... Só ele podia. Só ele podia. Deixo para vocês conjecturarem, tá? Bem... aí o que acontece? Nunca foi dito isso explicitamente, mas se algum ator, acontecesse algum acidente com algum ator e o ator ficasse paralítico, ou morresse, ou ficasse, sei lá eu, né? Ninguém queria se responsabilizar por isso. Então, apesar de estar liberado e seguindo todas as normas de segurança, etc., nunca foi assinado um papel. E a gente quis, porque, por exemplo, a Petrobras exigia a assinatura do papel. E nós não conseguimos. A Petrobras teve que aceitar dar o dinheiro sem o papel. Papel da liberação, porque não enrolava, nunca tinha. A gente tinha outros papéis, que foi uma burocracia kafkiana, de, por exemplo, para usar debaixo da ponte, aí você descobre que tem um órgão que cuida da parte de baixo da ponte. Tem outro órgão que cuida do pilar da ponte. E tem um outro órgão que cuida da parte de cima da ponte. E aí você tinha que conseguir uma liberação dos três órgãos. Então, nunca tivemos. Então essa foi uma... Tivesse um contrato com ele, né, de ferro. E não tinha um problema com o cheiro, não?
pra plateia? Então, a plateia sentia o cheiro na hora que chegava. Alguns espectadores levavam de casa máscara e assistiam o espetáculo de máscara.